Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí do Excelência em Conservação de Grãos. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente vem apresentando até agora, espero que as aulas aí tenham sido legais, né? A gente tenha conseguido passar aí conteúdos interessantes e que no mínimo, né, tenham te deixado assim um pouquinho pensativo, intrigado e até mesmo assim, como eu falei lá na primeira aula, né, desafiado, né, a trabalhar com excelência, a fazer o seu melhor, né, pela armazenagem, pela conservação de grãos, com o objetivo de a gente entregar um excelente produto que vai depois lá para a indústria, vai para o processamento, vai se transformar em alimento ou algum outro material qualquer, né? Por exemplo, a gente já comentou aqui, né, muito do que é armazenado, né? Muito disso vira alimento, vai voltar inclusive para a nossa mesa, às vezes na forma de óleo de soja, na forma de algum outro componente que se usa na alimentação, e outra parte disso vai virar tinta, vai virar borracha, vai virar uma série de outras coisas. Mas, indiferente do destino que a gente vai dar para esse grão, o destino que ele vai ter depois que ele sai da unidade de armazenadora, o nosso compromisso deve estar ali com a preservação da qualidade, com a integridade daquele produto, né? E nós devemos buscar fazer o nosso melhor, desenvolver a melhor estratégia, buscar armazenar esse grão dentro de condições adequadas para que ele preserve os seus índices de qualidade. Então nessa aula de hoje, nossa aula de número 5, nós vamos falar aí sobre os cuidados pré-armazenagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de manutenção das estruturas de armazenagem, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de limpeza, né, e o porquê que isso é importante, porquê que isso deve ser feito, porquê que nós precisamos prestar atenção nesses detalhes e os impactos que eles vão ter mais tarde sobre a conservação de grãos. Vamos para o conteúdo então, pessoal? Você já deve ter escutado então aquele ditado, né? Aquela filosofia de boteco, né? Que a gente diz assim, que pau que nasce torto não se endireita, né? E para armazenagem de grãos esse conceito ele se adapta, ele serve também. O que eu quero dizer com isso? Se a gente precisa ou se a gente deseja, né, preservar a qualidade do grão que vem do campo, que vai passar aquele período ali, 2, 3 meses, talvez até um pouquinho mais, na nossa unidade de armazenagem, nós precisamos ter muito claro o seguinte: o processo pré-armazenamento, os cuidados que a gente precisa ter pré-armazenagem são tão importantes ou talvez até mais importantes do que muitas vezes o próprio manejo da conservação em si, né? Então a gente precisa ter um olhar muito atento, um olhar muito focado no período da entre-safra, como a gente diz, né? Onde o pessoal começa muitas vezes a fazer as manutenções na unidade, começa a trocar equipamentos, começa a fazer reformas, começa então mexer na estrutura, preparando então os silos, preparando os armazéns, os elevadores, fitas, correias, né? Testando todos os equipamentos para receber a safra de grãos, né? Esse procedimento, esses processos, né? Toda essa atividade de entre safra, esses procedimentos de manutenção, os cuidados ali com a unidade são extremamente importantes. E se nessa fase, né, isso é negligenciado, se essa manutenção não é feita corretamente, se não se toma os devidos cuidados, né, com a higienização, por exemplo, da unidade de armazenagem, dos silos, dos armazéns, muito provavelmente nós vamos estar criando condições bastante propícias, né, para a gente ter problema mais para frente na massa de grãos, com o surgimento de focos de fungos e aí outras pragas que vão trazer certamente danos e prejuízos aí para a armazenagem de grãos, né? Ou seja, prejuízos para o nosso bolso. Então, quando a gente fala em cuidados pré-armazenagem, a gente tem que ter muito claro então o seguinte: a gente precisa deixar a nossa unidade, o silo, o armazém em condições, né, de receber esse grão e que esse grão encontre ali, né, uma condição favorável, né, para a manutenção dos seus índices de qualidade. Então o que acontece? Uma vez que a gente armazena uma safra, que essa safra vai embora, que o silo é esvaziado, é muito importante que esse silo seja higienizado, né? Então não dá para a gente simplesmente esvaziar o silo e deixar tudo lá abandonado, deixar assim até o próximo período de safra, ou até a próxima safra com o próximo grão que a gente vai armazenar lá dentro. Muito certamente a gente vai ter problema se a gente negligenciar essa questão da limpeza, né, da estrutura de armazenagem. Por quê? Uma vez que a gente deixar sujeira, né, vamos dizer assim,
ou restos de grão dentro de um silo, dentro de um armazém, nós estamos deixando ali um habitat perfeito para o desenvolvimento e proliferação de fungos, por exemplo. Ou seja, vai ficar aquele resto de grão ali que de repente ficou grudado na parede do silo, ficou lá num canto acumulado, né, e aquele grão, o que vai acontecer? Ele vai se decompor, vai apodrecer, vai surgir fungo ali, né, então você já vai ter ali um pequeno foco, né, que vai do futuro, quando você colocar grão novo lá dentro dessa unidade, vai se tornar um pequeno foco que vai acabar te gerando um grande problema. Então é muito importante nessa fase pré-armazenagem é que os silos e os armazéns eles sejam limpos. Né? Muita gente inclusive entra dentro do silo, dentro do armazém com lava-jato. Né? Então se lava toda a estrutura, se remove todos os cascões que muitas vezes ficam devido a problemas de, por exemplo, no silo metálico, né? A condensação, então o calor do sol durante o dia na chapa aquece, à noite esfria, aquele grão começa a suar, né? A chapa do silo sua, né? Então você tem problema de condensação ali, aquele grão ele acaba ali se decompondo, muitas vezes grudando na chapa do silo, então isso precisa ser removido. Então, uma vez que o silo é descarregado, que ele é esvaziado, é muito importante que se tenha esse cuidado, né? Essa estrutura ela precisa ser limpa, precisa ser higienizada, não pode ficar resto de grão, não pode ficar cascão de grão lá dentro, não pode ficar pedaços de resto de grão apodrecido, né? Então essa unidade ela precisa ser limpa, toda a estrutura de armazenagem ela precisa estar limpa para receber a próxima safra. E isso inclui também os sistemas de aeração, por exemplo, as canaletas de aeração, as tampas. É muito importante que tudo isso seja removido, seja desmontado, seja higienizado, lavado, né? As canaletas sejam limpas, né? Você precisa fazer essa limpeza, né, de toda essa estrutura da parte do sistema de aeração também, né, limpar toda essa estrutura, deixar o silo limpo, para que quando venha entrar grão novo nesse silo, né, você já não tenha lá dentro já um depósito de problemas, vamos dizer assim, você já não tenha lá dentro da estrutura do silo um foco de fungos ou coisas semelhantes que vão obviamente causar grandes prejuízos e estragos para aquele grão que vai estar ali chegando para mais um ciclo de armazenagem. É muito importante que a gente entenda e tenha muito claro isso, que a armazenagem de grãos, a gente olhar ali um silo cheio de grãos, a gente precisa encarar aquilo como um ecossistema onde tem N fatores que interagem ali entre si. E a unidade armazenadora, obviamente, é um deles, né? A estrutura de armazenagem, a estrutura do silo é um desses agentes que estão ali formando esse ecossistema e, obviamente, interferem, tem também o seu efeito, o seu impacto sobre a conservação de grãos. Eu vou colocar uma imagem na tela, nós vamos repetir essa imagem aí várias vezes aí durante as nossas aulas ao longo do curso, tá? Mas para que você fixe bem isso, tá? Quando a gente olha para dentro de um silo cheio de grãos, nós temos ali um ecossistema complexo, né, onde tem vários agentes, vários fatores interagindo entre si. Nós temos temperatura ambiente, nós temos umidade relativa ambiente, falando de, quando eu digo ambiente eu quero dizer o ar intersticial ali da massa de grãos, nós temos a temperatura do grão, nós temos o teor de umidade do grão, nós temos a presença de impurezas, né, muitas vezes o grão é armazenado sujo, né, literalmente sujo, com bastante impureza inclusive, né, então isso também é um agente que vai estar ali interagindo com a massa de grãos, com o grão. Nós temos aí a possibilidade do desenvolvimento de focos de pragas, aí, os fungos na armazenagem, o que é mais propício ainda se essa unidade, se esse silo, por exemplo, ele não foi devidamente higienizado no processo pré-armazenagem, antes de receber esse grão. Então a gente já começa a armazenagem de grãos ali com uma grande possibilidade de problemas. Então a gente tem também a questão da estrutura de armazenagem, o próprio silo, né, a estrutura metálica, por exemplo, falando de um silo metálico, né, que sofre
mais diretamente os impactos do clima ou do ambiente externo, né? De dia calor, a chapa aquece, de noite esfria, essa chapa resfria. Então aquele grão que está em contato com essa estrutura metálica, obviamente ele vai sentir esse efeito de aquece, esfria, esquenta, esfria, né? Dia e noite, condensação acontece nas paredes do silo, no telhado. Então a gente também tem esse tipo de problema, né? Quando a gente não tem um sistema aí de exaustão, de renovação, esse problema de condensação é mais intenso. Então a estrutura de armazenagem ela também tem o seu impacto, né, sobre a questão da conservação de grãos. Então nesse ecossistema aí com N fatores interagindo entre si, a estrutura de armazenagem, o silo em si, ele também tem obviamente a sua contribuição. Se a gente olhar algumas cooperativas, aí tem no Paraná, tem algumas cooperativas no Sul, aqui também, né, tem algumas cooperativas que constroem silos, né, a grande maioria das suas estruturas de armazenagem são silos verticais, mas com paredes de concreto, né? Não utilizam muito silo metálico. E por que isso? Por que fazem o silo, um silo vertical, né, cilindro, com parede de concreto? Porque o concreto ele tem uma capacidade de isolação térmica muito maior do que, por exemplo, uma chapa metálica. Então esses problemas de condensação que muitas vezes acontecem num silo metálico, onde devido ao aquecimento durante o dia, esfria durante a noite, ocorre ali aquela condensação, o grão acaba se decompondo, grudando nas paredes do silo. Esse é um tipo de problema que é bastante reduzido quando você tem uma estrutura de armazenagem em concreto, devido ao fato do concreto ser um isolante térmico muito melhor, obviamente, do que uma chapa metálica. Então algumas cooperativas, algumas empresas aí optam por esse sistema, né? Obviamente também tem aí as suas desvantagens e tudo mais, mas não é o foco nesse momento para a gente tratar aqui. Mas para a gente ter muito claro, né, que a estrutura de armazenagem ela obviamente vai ter um impacto, né, sobre a conservação de grãos. Então é muito importante que a gente tenha atenção a esse detalhe, né, que a gente tenha um cuidado todo especial, né, no período de entre safra, né, quando esvaziou o silo, aquele grão foi embora, né, a gente preparar novamente a unidade, preparar a estrutura para novamente receber uma nova safra, né, a gente fazer os reparos, fazer as manutenções necessárias, né. Hoje a gente tem muita tecnologia disponível, muito recurso disponível para a gente conseguir fazer, por exemplo, uma vedação adequada, para a gente impedir a entrada de água dentro de um silo, dentro de um armazém. Então tem aí as tecnologias aí com tratamento de superfície, borracha líquida, uma série de coisas que estão aí à disposição, né, para que a gente consiga tratar, cuidar essas estruturas, para a gente evitar ter problemas depois quando o grão está lá dentro e quando obviamente vai ser muito difícil a gente corrigir, a gente buscar contornar alguma coisa depois que o silo está cheio, que o grão está lá dentro, que surge o problema. Obviamente os custos para a gente conseguir contornar, corrigir isso vão ser muito mais altos. Então é muito importante a gente ter esses cuidados pré-armazenagem, a gente estar atento, a gente cuidar da estrutura, a gente fazer uma higienização adequada para que a gente não venha ter problema depois. Fora isso, temos outras coisas também importantes em relação à estrutura que nós vamos falar agora. Falando então, né, de manutenção, de estrutura de armazenagem, desses cuidados então pré-armazenamento, é muito importante também que, além da questão da limpeza, da higienização, né, da estrutura, a limpeza das paredes internas do silo, a limpeza das canaletas de aeração, das tampas ali, toda essa estrutura, né, que compõe aí, então, né, o sistema de armazenagem, a gente também precisa levar em conta outros fatores que lá no processo, quando começa a safra, quando começa o recebimento de grãos, obviamente vão nos evitar dores de cabeça se a gente tiver o cuidado antes, né? Naquele momento ali da entre safra, quando começam as manutenções. E que cuidados são esses, né? Aqui a gente já foge um pouquinho da questão conservação de grãos em si, mas o assunto envolve, querendo ou não, a armazenagem de grãos. Eu queria comentar um pouquinho aqui, né, sobre a questão dos cuidados que a gente precisa ter também com a manutenção dos equipamentos. Então nesse período entre safra, quando começa muitas vezes aquela troca de equipamentos, troca de tubulações, revestimento, né, aplicação de borracha líquida,
resolução aí de problemas de infiltração, quando a gente começa a tratar essas situações, a gente começa a resolver esses problemas, né, a gente precisa também se atentar a outros detalhes que fazem parte e que vão ser muito importantes para o correto funcionamento da unidade de armazenagem. Por exemplo, é muito importante que nesse período a gente vá conferir a instrumentação dos equipamentos. Quando eu quero dizer instrumentação, eu quero dizer, por exemplo, os sensores, né, que fazem parte de um elevador. Ou seja, a gente conferir o funcionamento, se está funcionando um sensor de temperatura de mancal, por exemplo, se está funcionando o sensor de desalinhamento, se sensores de embuchamento, tudo está funcionando certinho, né? As correias, as fitas transportadoras, chave de emergência está atuando certinho, chave de desalinhamento, sensores de embuchamento, temperatura de bancal, novamente eu repito aqui, né? São sensores, são instrumentações que estão ali para quê? Para fornecer segurança para o processo. Então a gente já viu aí seguidamente sinistros que acontecem, correia transportadora que pega fogo. Por que acontece isso? Algum sensor ali falhou, né? Muito provavelmente um sensor de temperatura de mancal que não atuou, aquele sensor de repente estava com falha, posse acumulando ali, e de repente o calor, aquela poeira ali entra em ignição, né? E começa um incêndio. Então são cuidados que a gente precisa ter nesse período aí de entre safra, quando se está preparando a unidade, para que lá no período onde o fluxo de trabalho é muito intenso, né, o volume de grão chegando é muito intenso, a gente não tenha surpresas desagradáveis, né, a gente não tenha aí sinistros, não tenha prejuízos e muitas vezes aí de repente aí perder alguma vida, né? E a gente sabe que volta e meia acontecem acidentes aí fatais em unidades de armazenagem. Então é muito importante a gente ter um olhar também atento a essa questão das instalações, né, os controles, os sensores, a gente verificar se tudo isso está atuando, se tudo isso está funcionando corretamente, para que quando o sistema, o equipamento estiver em operação, a gente possa ter a garantia, a tranquilidade de que, havendo qualquer falha, havendo qualquer desvio no funcionamento desse equipamento, aquele sensor vai atuar, ele vai avisar, né, o sistema vai parar, a gente vai poder corrigir o problema sem causar um acidente, sem ter um sinistro ou sem muitas vezes aí colocar vidas em risco, acabar perdendo uma vida, né? Então segurança sempre, né? Esse assunto está diretamente ligado à questão de segurança. Então é muito importante a gente olhar, prestar atenção nisso, testar esses componentes, né, para que a estrutura, para que os equipamentos eles funcionem corretamente, né? E uma coisa muito importante, seguida a gente vê agora, não faz muito tempo, inclusive eu vi algo nesse sentido, uma explosão em um túnel, né? A gente tem que ter muito cuidado, né, para entrar em áreas como poço de elevador, túnel de armazém, né? Por quê? Porque esses espaços geralmente são espaços confinados, ou como a gente diz, são áreas classificadas, onde você tem risco de explosão. Então é muito importante a gente tenha cuidado ao entrar nesses locais, nunca descer num posto de elevador, nunca entrar num túnel de um armazém, sem antes ligar os renovadores de ar, deixar o renovador de ar atuando aí por uns 5, 10 minutos, para remover qualquer tipo de gás ou poeira combustível que esteja suspensa no túnel, no posto do armazém, para que a gente, ao entrar lá, possa entrar com segurança, né? Que isso não venha colocar a nossa vida em risco, né? Então é muito importante, toda vez que se vai fazer uma manutenção, uma inspeção num equipamento que está dentro de um posto do elevador, num túnel do armazém, que o sistema de renovação de ar ele tenha sido acionado antes, né? Inclusive, se quem trabalha em empresas de grande porte, certamente deve ter aí uma série de procedimentos e normativas de segurança interna que estabelecem a maneira como esses procedimentos devem ocorrer, né? Então, mas para quem de repente trabalha numa unidade particular, numa armazenagem a nível de fazenda, onde não se tem, muitas vezes, um time específico ali de segurança, não se tem procedimentos específicos, é muito importante que se tenha esse conhecimento, que se saiba disso. Nunca se pode entrar num posto de elevador, nunca se deve entrar num túnel de um armazém sem que antes seja acionado o sistema de renovação de ar, que seja que aquele ar, aquele ar que está naquele túnel seja renovado, seja removido, para que você possa entrar lá com segurança. E outra coisa muito importante e que a gente precisa ter sempre muito cuidado é que tipo de instrumentação, de sensores,
de seccionadoras, de botoeiras, enfim, de equipamentos de manobra estão sendo instalados nesses equipamentos que ficam aí em postos de elevadores, em fita transportadora, em túnel de armazém, de silos, né? Que tipo de equipamento está lá? A gente precisa ter sempre um cuidado muito grande que esses equipamentos sejam equipamentos para a área EX, ou seja, equipamentos para áreas explosivas, né? E a gente vai colocar na tela aqui as imagenzinhas, né? Todo o sensor, toda a instrumentação que é para esse tipo de local, ela vai estar com uma identificaçãozinha lá, aquela plaquinha amarelinha ali com um EX, ou seja, se você tem lá no túnel do armazém sensores instalados, né, botoeiras, chaves de manobras, seccionadoras, enfim, ou até mesmo luminárias, né, o sistema de iluminação, e não tem esse tipo de marcação, isso significa que esse equipamento ele não é a prova de explosão e você está vulnerável a ter algum problema. De repente, uma hora tem um gás ali, alguma poeira suspensa, e você manobrar algum componente, você tem um faiscamento e ocorrer uma explosão. E esse tipo de acidente ele não é tão incomum assim quanto parece, né? Então é muito importante que a gente tenha esse cuidado, né? A instrumentação que é utilizada, o tipo de instalação que é feito nesses locais, ele deve ter seus equipamentos, sua instrumentação, né, de acordo com esse local, né? Ou seja, você precisa ter um instrumento, né, um sensor, uma chave de manobra, uma botoeira que seja um padrão EX para você evitar, né, que esse instrumento, esse sensor, essa botoeira, quando seja manobrado, quando faça algum comando ali, gere alguma centelha, alguma coisa que possa vir a causar uma explosão. Então é muito importante esse cuidado, a gente ter essa atenção. E outra coisa, quanto à própria instalação, a infraestrutura de instalação elétrica em si. A gente nunca deve ter nesse tipo de ambiente, por exemplo, cabos expostos, emenda exposta, né? Então todas as emendas de cabos devem ser feitas num componente específico, numa caixa específica, né, certificada, a prova de explosão. Então temos que ter todos esses cuidados para que a gente venha evitar algum sinistro, algum evento que venha aí colocar a vida de pessoas em risco, né? Então isso também são cuidados muito importantes que a gente deve ter, e naqueles momentos ali de entre safra, de manutenção, de verificação de equipamentos, é importante a gente dar uma olhadinha lá, mas será que esse sensor aqui ele realmente atende? Será que esse sensor aqui é adequado para essa área, para esse local? Então é uma dica muito importante também e que serve como alerta de segurança para quem também está aí no dia a dia da unidade de armazenagem. Então, né, pessoal, como diz outro ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente deve estar de olho nessas instrumentações, nos equipamentos, a gente deve estar cuidando da estrutura da unidade de armazenagem, fazendo as devidas manutenções, né? Cuidando da limpeza, cuidando da estrutura, fazendo os devidos reparos, né? Quando algum equipamento, algum componente, alguma parte da estrutura enfrentar algum problema, apresentar algum defeito, a gente fazer aquela substituição. Para quê? Para que quando o grão chegar lá dentro, quando o grão estiver dentro da unidade, a gente não venha enfrentar problemas que aí sim vão ser difíceis e complexos para serem resolvidos. Como a gente já falou aqui, a armazenagem, a massa de grãos, ela forma um ecossistema bem complexo, onde tem N fatores interagindo entre si, e a estrutura da unidade de armazenagem é um deles. Então a gente precisa garantir que essa nossa estrutura, o nosso silo, o nosso armazém, os nossos equipamentos, o elevador, a correia transportadora, o header, enfim, todos os equipamentos que vão transportar esse grão, eles estejam devidamente limpos, devidamente higienizados, a sua instrumentação, os seus equipamentos estejam funcionando corretamente. Para quê? Para que a gente venha ter uma armazenagem tranquila, para que a armazenagem de grãos ocorra da maneira mais tranquila possível, que a gente venha, no que depender disso, evitar ao máximo o surgimento de problemas aí com fungos e pragas na armazenagem, e também a questão da segurança. Então, quando a gente faz as devidas manutenções, quando a gente cuida da estrutura, quando a gente
mantém todos os equipamentos, toda a instrumentação funcionando em dia, muito provavelmente, né, o nosso período de safra, de recebimento da safra vai ser tranquilo, né? Então, quando hoje a gente fala muito na questão de segurança, né? Então, quando a gente tem esse cuidado especial com a estrutura, com os equipamentos, né, com a instrumentação que está ali, obviamente a gente está caminhando para uma boa possibilidade de a gente não ter problemas, a gente não ter problemas com acidentes, a gente não ter sinistros, né, nessa unidade de armazenagem. Então, a conservação de grãos, ela começa já bem antes, né? A partir do momento que o grão está entrando no pátio, né, da cooperativa, do armazém, do silo, né, o nosso processo ele já está correndo, mas ele começa muitas vezes muito antes da safra. Muitas vezes quando o produtor está lá na lavoura com o trator, com a plantadeira, plantando o grão, nós estamos na unidade de armazenagem fazendo manutenção, fazendo adequações, fazendo substituições de equipamento, fazendo upgrades, fazendo testes de uma série de procedimentos que são muito importantes, obviamente muito importantes para a gente garantir depois, quando que esse grão chegar no nosso silo, uma boa conservação, uma conservação com excelência. Então fica aí, né, essa nossa dica hoje dessa aula, falando então sobre os cuidados pré-armazenamento, né? Esses cuidados pré-armazenamento, esses procedimentos, essas manutenções, né, a higienização das estruturas, eles fazem parte, eles são extremamente importantes para que a gente consiga armazenar com excelência, para que a gente consiga entregar um produto com excelência, garantindo e preservando os índices de qualidade daquilo que veio lá do campo. Ok, pessoal? Fica aí então a nossa dica de hoje, na nossa aula, esse conteúdo. Eu garanto, eu espero, né? Eu imagino assim que a grande maioria de vocês já faz isso, né? Já atua dessa forma, já trabalha dessa forma. Mas se alguém que ainda não tem esses devidos cuidados, né? Eu gostaria de deixar muito claro aqui que isso vai ser muito importante, vai muitas vezes definir o sucesso ou não da armazenagem de grãos na sua unidade. Ok, pessoal? Um abraço a todos então e até a nossa próxima aula.